Olá, bem-vindos ao podcast Ju Flores. E hoje estamos com o segundo episódio. Seja muito bem-vindo, eu sou a Ju Flores. Hoje nós vamos falar sobre a saúde dos pés. Por quê, gente? Saúde dos pés. Precisamos, os nossos pezinhos, né? Andamos por aí e precisamos cuidar muito bem deles. E eu estou com o Fábio e a Joyce da Podomagic, que é saúde dos pés. Joyce e Fábio, muito bem-vindos ao programa Ju Flores Podcast. É um prazer estar aqui. Um prazer é meu tê-los aqui. Uma alegria. Demorou tanto pra gente conseguir organizar. Demorou. Mas quando a gente faz, a gente faz bem feito, né? Exatamente. Demorou porque é pra fazer bem feito. Exato. Estamos aqui esse dia maravilhoso para entregar o nosso melhor e falar sobre saúde dos pés, sobre Podomagic, sobre franquias, sobre empreendedorismo em casal. Vai ser pouco tempo, tá? Mas teremos mais, tá? Teremos mais. A gente Nem tem começamos e o Fábio já tá achando que tá pouquinho tempo. Pouco tempo. Temos muitos mas assuntos. Teremos outros episódios. Sim. Mas primeiro eu quero saber, gente, ligo pro Fábio e ele está velejando. Eu quero entreguei. Sim. Eu quero saber de vocês, Joyce e Fábio, quando vocês se conheceram? Porque primeiro precisamos saber, né, sobre os empreendedores da Podomagic. Sim. Quem começa? Antes da gente falar de negócio, a gente fala de pessoas, né? Pessoas. Tem pessoas. Antes de tudo, por trás de todo negócio tem pessoas. E... Eu sei que estão há 19 anos juntos. É isso? 19 anos. 19 Faz esse anos. ano. É uma vida, né? 19 anos. Esse ano quando, Joyce? Em novembro. Teremos festa. Não, agosto. Agosto? Eu já tô dando susto já. Falei, ué, em novembro, então será que mudou festa. a data? Não, agosto. Em agosto. Em agosto fazemos 19 anos juntos. Morando juntos, casados, realmente. E como que foi? Já tinha Podomagic na cabeça, em mente ou não? A Joyce já era podóloga? Não, tem uma longa história. Meu Deus, mas muito então vamos altos resumir e baixos, um pouquinho, claro. Eu tinha 15 anos, né? Sim. Fábio tinha 19. Eu conheci a Joyce, tinha 19 anos, ela tinha 15. Hoje eu acho que é até crime isso, né? Não sei porque. Naquela época a gente era mais tranquilo nessa. Mas o pai e a mãe autorizaram. Sim, tudo ok. a minha sogra é minha ídola. Então. Ela é minha primeira fã, minha querida, minha sogra é maravilhosa. E a gente se conheceu na mesma cidade que morávamos. E eu cheguei nela, minha primeira namorada. Que bacana. Minha primeira esposa, minha primeira pedinte de namoro. E foi assim. A gente foi se conhecendo. E um dia o meu pai veio morar em Brusque. Eu vim para conhecer Brusque também. Fiquei, chamei ela. Ela veio novinha e ficou. E qual era a cidade que vocês moravam? A gente morava em Curitiba. Curitiba. A gente nasceu em Curitiba. Nós dois nascemos em Curitiba. E eu vim para cá com 19 anos também. 19 para 20 anos. E ela veio para ficar uns dias, Ju. Veio para ficar só uma semana. Nunca mais voltou. Nunca mais, tá Nunca mais voltou. Eu vou até contar. Quando ela chegou na rodoviária, começou a colocar mala assim na frente do ônibus. Eu falei, meu Deus, ela não volta mais. E tu ficou feliz? Sim. A gente tinha muitas dificuldades, Ju. Muitas dificuldades. Eu trabalhava numa empresa como operário e a Joyce veio já para trabalhar como manicure. Aí depois eu me formei. Além de ter a Podomagic, eu sou oficial da Marinha, Ju. Eu nunca falei isso pra você? Não, é isso que eu quero saber de você. Sim. Gente, eu falei pra você que tem muita história. Ju, tô velejando. Sim, Fábio, ok. Sim. Agora me conte essa história. Eu passei a minha vida, eu fiz a minha vida, melhorei a vida da nossa família em cima de navios. Eu trabalhei a minha vida toda em cima de navios. Eu fiz 2 concursos públicos na Marinha. E fui trabalhar em navios. Aí as coisas começaram a melhorar. Eu falei pra Joyce, acho que é a hora de você estudar. E ela era manicure, com agenda cheia. Uma ótima profissional. Linda, maravilhosa, aquelas unhas lindas. Ela fazia tanto desenho, detalhezinho, assim, e ela nunca foi tão delicada no ponto de fazer esses desenhos nas unhas, fazia todo mundo amava. Aí eu falei, acho que é a hora da você estudar. Faz um curso de podologia. Uma cliente dela falou que estava aberta as vagas. Eu fui lá e fiz a matrícula dela. Eu fiz a matrícula dela, porque eu era o responsável. Eu era de maior, ela era de menor ainda. E ela se formou em podologia. Eu continuei trabalhando em navios. Passava metade da minha vida longe de casa. Hoje eu fiz uma reunião até com a nossa equipe lá. E falei para as pessoas que, para não se contentar
não se acomodar no que está vivendo. Sempre ter um sonho para ir para frente. Porque eu não me acomodei. Não dá para parar. Eu me acomodei muitos Não dá. anos. Eu sou Ju. assim, eu não consigo parar. Eu me acomodei muitos anos em cima de navio. Tô ganhando bem. Só que eu tava pagando o preço mais caro que tem na vida, que é o tempo. O tempo em família, o tempo em você estar com a sua esposa. E eu tava perdendo esse tempo para trocar ele por dinheiro. E eu cheguei a um momento que eu falei, eu tô acomodado. E um pouco antes da pandemia, eu chamei ela e falei, eu vou fazer meus últimos embarques. Ela falou, será? Eu falei, sim. A gente vai empreender no teu negócio. Na tua podologia. Ela tinha uma salinha pequenininha, atendia. 2019, 2020, isso? Não, isso na pandemia. É, né? Na pandemia. Antes, né? Na pandemia. A gente vai abrir um consultório. Como assim um consultório? Não, vamos fazer uma franquia. Nós vamos comprar uma franquia. Eu falei, nós vamos comprar. Aí eu comecei a pesquisar. O que era franquia tal, franquia disso, franquia daquilo. Nenhuma me agradou, Ju. Nem me agradou. Vou fazer a minha própria. Nem me agradou pelo processo e nem me agradou pelo valor. Sim. Eram porque tu fortunas. já tinha algo em mente, né, Fábio? Tu já sabia o que tu queria, sim, né? Sim. A Podomatic por isso. nasceu para ser franquia. A primeira clínica... Nasceram duas empresas quando foi constituída a Podomatic. Quando foi constituída a Podomatic, nasceu Podomatic Franqueador e Podomatic CNPJ Saúde dos Pés. Sim. Duas empresas juntos. Nisso, eu falei, já que a gente não consegue comprar uma clínica, nós vamos montar uma. Montamos uma franqueadora, montamos a clínica, uma clínica de 40 metros quadrados, foi um total sucesso. A agenda da Joyce sempre cheia, a gente contratou uma outra podóloga, uma recepcionista, a gente estava num lugar muito bom, dentro de um comercial, um shopping, ali Isso em Brusque, né? Em Brusque. E eu fui fazer meu último embarque. Falei, eu vou fazer esse último embarque para conseguir um dinheiro. Fiquei 5 meses e meio dentro de um navio, juntando dinheiro para conseguir vir investir na Podomatic. Foi o maior período de embarque, né? Foi o maior tempo, assim, né? Fiz 5 meses e meio. Saudade da família, Fábio. Sim. Eu já tava ficando já com uma certa idade, né? Quando é novo, tudo é festa. Certa idade. Eu digo uma certa idade porque quando você tem 20 anos, tudo é desafio, tudo é aventura. Eu entrei pra Marinha para poder viajar ao mundo. Sim. De repente, já não dava mais. Eu falei, pô, agora eu preciso da minha família. Meu pai, minha mãe, minha avó, família, né? minha esposa, tava ficando... Aí a gente começou a empreender na Podomatic e primeiro mês de faturamento a gente não pagou as contas. Falei, tem algo errado. Preciso estruturar isso aqui como uma empresa. Eu comecei a ir em todas as outras empresas, todas as outras clínicas. Eu fiz um benchmarking, né, que se fala, que é uma pesquisa de mercado. Falei, o que eles estão fazendo que eu posso fazer melhor? Tudo que eu vi, eu sentava na frente das clínicas e anotava tudo. Eu anotava nos shoppings da clínica, anotava. E nisso eu trazia pra gente, falava, Joyce, vamos mudar esse processo, vamos mudar esse processo, vamos mudar esse processo. Tanto é hoje que a Podomatic é líder em tecnologia de podologia. Tudo que há de mais tecnológico hoje, em podologia, a Podomatic tem. A gente não usa nem papel mais dentro das salas para fazer a ficha da amnésia. Hoje é tudo digital. Esses dias você me comentou sobre isso. Cada sala, cada profissional tem um tablet com todas as informações de todos os pacientes salvo na nuvem, aonde a gente consegue acessar cada protocolo de cada um, cada processo, cada atendimento. Eu fui atendido na Podomatic em Balneário. Eu vou para Podomatic Brusque. Eu tô lá e eu preciso fazer o meu tratamento ali, eu preciso fazer o meu atendimento. A gente tem exatamente a mesma ficha. Todo o teu protocolo que foi feito em Balneário, a gente consegue acessar em outra unidade. Todas as unidades são interligadas no processo do cliente. Isso facilita muito também, né? Toda a vida, você tem o histórico. Facilita tudo. A gente tem o histórico do cliente ali. E facilita até a profissional, né? Sim. Dá um norte. Porque, de repente, o teu paciente de Balneário está em Troca de profissional. Brusque. Pode estar em Brusque, Pode né? ir para outra profissional. Vai para outra, já tem o histórico dele. Acontece muito. A gente tem muito morador de Brusque que passa as férias, o verão em Balneário. Chega em Balneário e ele fala, eu vou lá na Podomatic. Pronto, a gente tem a ficha de tudo que foi feito. Isso é uma maravilha. Isso é tecnologia. E ele não precisa dar todas as informações, saber o que foi feito. E a profissional fica com aquela função de ficar perguntando. Tem que fazer todo o relatório, né, Joyce? Joyce? Perguntando, mas o que o senhor quer tratar? O que foi passado? O que aconteceu com o seu pé lá atrás, posteriormente? Não, a gente já tem tudo... no sistema. No sistema ali. Né? Então, facilita demais tanto a vida do paciente quanto da profissional.
Maravilha. E Se torna um processo rápido, né? Sim, rápido. E isso foi se tornando. Depois disso, a gente foi desenvolvendo vários protocolos baseados em tecnologia. Porque os produtos Podomatic... Sim, isso daí depois veio mais Aqui, ó, tecnologia. gente, esse aqui, ó, é meu, tá? Esse aqui é meu. Ela trouxe de casa, eu esqueci de trazer, gente. Esse Ela aqui trouxe é de casa. meu. Eu trouxe de casa. Eu pensei, o Fábio vai, né, levar 4, 5, 10, né? Fábio, eu esqueci. Mas tá aqui, gente. Tá aqui. E tá pela metade e eu fiz análise em loco. Eu passei a mão no calcanhar E dela, como é que está tá? lisinho. Tá, né, Fábio? Lisinho o calcanhar. Tá. Parabéns, Realmente, tá? gente, olha, Parabéns. usem. Eu já estou há quantos meses? Comecei em junho? Em junho, novembro. E tá durando, né? Esse Tá. creme dura... É uma semente, um grão no feijão. Pouquinho. É pouco, porque é uma pomada bem intensa, assim, a Isso, hidratação dela, né? Hidrata até daí, só porque eu faço Sim. assim na mão, gente, né? É pé e mão. É Já pra- faço aqui, olha aqui, ó. E esse aqui, ó, salva o pé do chulé, né? Ah, eu passo direto Tu o sapato não tem fechado. chulé, mas Não. pra quem tem, isso aqui é salvador do Olha pé pra aqui, quem ó, tem chulé. na Podomatic. E É. ele não sua, o pé Não. fica sequinho. Esse Fica daí é um seco, toque seco. Esses, eu falo por quê. Esses dias eu precisei utilizar um calçado fechado. Calor, né, gente? Uhum. Eu passo, Ele vai manter teu pé seco. mantenho o pé sequinho. Podomatic. manter um- Podomatic, Hoje eu já gente. estava dando uma explicação, uma breve explicação ali dentro do carro sobre o chulé. Uhum. E a gente entendeu como que ele age. Eu quero saber isso aí depois. É. Tá na pauta. Tá na pauta. Depois a gente vai explicar como que o chulé vive no nosso pé. É. Tem uma ciência por trás disso, gente. Tem uma Tem. ciência. Ó, E a tem Joyce sabe ciência. explicar certinho. Ah, Joyce vai falar. Mas tem uma outra coisa que eu quero saber. Que a gente falou antes em off aqui, a história de... Ela pagou minha faculdade? Ah, sim. É uma história bacana, tá, É Fábio? uma história bacana. É uma história linda, né? Ela pagou a faculdade dele primeiro. É. Depois, ele pagou a faculdade. É. E eu acho isso muito legal, Sim. sabe? Você levar para o nosso público, porque nada é fácil. Não, Nada é fácil. E se Então, fosse- vocês estão conhecendo agora a história da Podomatic, Fábio e Joyce. Sim. Fala um pouquinho, Joyce. A nossa vida, assim, foi bem desafiadora, tanto questões financeiras quanto emocional também, né? Sim. Porque a gente era muito jovem, não tinha maturidade. Então, a gente teve esses perrengues aí, né? Vamos dizer assim. No Mas- início, mas hoje Não, a gente foi... sempre tem, né? Mas Essa- no inicial, assim, é bem complicado, Essa né? questão da idade, a gente foi amadurecendo e a gente amadureceu junto, né? Sim. E essa questão também do profissional, da gente empreender junto, a gente foi respeitando cada um seu espaço. Eu era muito jovem, comecei a estudar, o Fábio sempre me apoiou. E ele que sempre me incentiva a dar os passos, né? Sim. Porque eu sou uma pessoa muito acomodada, então eu preciso de alguém que me leve pra frente. E na época ele começou a estudar e só eu trabalhava, né? Eu morava com os pais dele, que sempre me acolheram e a gente sempre viveu junto quando eu vim pra Brusque. Sim. E ele não tinha que estudar e fazer marinha, aquela coisa toda, era fora da cidade, fora do estado. Então, tudo que eu recebia do meu trabalho da unha, na época eu não era podóloga ainda, eu tirava parte desse dinheiro e dava pra ele, abastecer a moto pra ele vir pra casa, pra ele comer, Ai, pra que ele legal. pra ele bacana. se virar e conseguir viver com o mínimo possível, porque ele vivia Mínimo possível. com o Mínimo. mínimo mesmo. O mínimo. É. Ah, mas Às vezes valeu, né, gente? Sim, Valeu às vezes eu isso. colocava Sim. R$5 de gasolina na moto e 20 de álcool, 10 de álcool pra poder... Antigamente era o etanol, né? Pra Aham. poder a moto andar tanto. Ela que... E era uma fase difícil, assim, porque a gente... era Juntando ali imaturo, cada manicure, cada pedicure que você Mas, fazia, né? sim. Juntando ali, fazendo cálculo. Eu imagino que seja assim, Você né? sabe que eu penso que era difícil olhando dessa perspectiva de hoje? Porque na época Porque passava, né? na época não era difícil. A perspectiva olhando hoje lá atrás, eu penso, aquilo era muito difícil ter feito. Mas na época que eu estava vivendo aquilo, que nós estávamos vivendo, não era difícil. Era moleza. Era Porque- muito fácil. Porque nunca ninguém tirou nada da gente, porque a gente nunca teve nada, Sim. né? Então, eu penso que a gente vivia daquele jeito e da forma como a gente vivia, porque era a condição que nos cabia na época. Então, a gente não sentia falta de ter, porque a gente nunca teve. Sim. É
isso. É isso aí, ó. A partir do momento que a gente foi tendo mais condições, a gente só foi evoluindo. Sim, mas eu considero que hoje também a Joyce não é apegada muito em coisas e a gente vive Sim. uma vida mais tranquila, mais focado mesmo na Podomédica. Isso, eu percebo isso em vocês. Eu percebo. Hoje a gente vive trabalho, né? Trabalho e eu vi isso, vocês com seus colaboradores, né, Fábio? Sim, a gente A tem forma- sócios. A forma como vocês trabalham com eles, eu vi isso, né, no outro evento. É difícil. Sim. A Podomédica foi campeã de público, tá? A gente colocou lá 20 pessoas quase no dia. Tivemos mais de empresas, foi o que a gente foi maravilhoso. Acredito que eu falo hoje, a gente tem que vestir a camisa da empresa. Essa frase não funciona mais. Isso não é mais. Eu não quero que ninguém vista a camisa da empresa. Eu quero que você vista a tua camisa. Eu quero que você vista... Quando você sai da tua casa de manhã para ir trabalhar, para ir fazer o que você tem que fazer, a tua atividade, você tem que colocar a sua camisa. A empresa ou a instituição ou a associação ou qualquer meio que você faça parte é só o meio para você usar aquela camisa tua. Sim. E progredir na vida. Eu quero comprar um carro. Eu falei para os meninos hoje, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma moto, eu quero casar, eu quero descasar. Eu não sei o que você quer fazer, mas a tua empresa tem que ser um meio para que você consiga alcançar esse objetivo. A tua empresa tem que ser o caminho. Qual é o meu propósito de vida? A Podomédica é o meu meio do meu propósito. E eu acho que isso vem fluindo muito bem, né? Vem fluindo muito bem. A Pra gente todo tem mundo ótimos que a gente parceiros. tem ao nosso redor. A gente tem Eu ótimos vejo. parceiros. Todo mundo São, entende isso de uma forma muito clara. São mais de 30 pessoas hoje envolvidas no processo Podomédica. E você levou todos eles, né, no evento, né? Foi, né? Quase todos eles. Quase Entre todos, sócios e sócios e profissionais que estão com a gente, pessoas estão quase 30 São pessoas. quantos sócios hoje, Fábio? E Hoje quantas franquias tem a Podomédica? Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 sócios. 7 sócios. É, E cada unidade a franquias? gente consegue hoje São 7, então, franquias. Não. Hoje franquias nós temos 4 franquias, 2 em 7 negociação para a sócios. gente... todas as unidades, até a unidade principal, é franqueada. Sim. Todas Que é as a de unidades. Brusque, é isso? A de Brusque. Essa é a principal. Depois tem Balneário, Itajaí. Itajaí, Balneário e Guabiruba. A gente está hoje em Blumenau, temos uma reunião essa semana, temos o ponto, já está em escolha do ponto. E a gente também tem uma intenção de vir para Itapema. Tinha Florianópolis em negociação, alguma coisa? Florianópolis, sempre aparece uma pessoa ou outra. Eu queria abrir uma podomédica aqui, queria abrir uma podomédica aqui. Só que o processo de você ter uma podomédica, ele não é simplesmente ter o dinheiro, Ju. Hoje a gente não está simplesmente franqueando a nossa clínica, uma unidade. Tem que manter os padrões ali, é isso? Sim, tem que seguir os padrões, que é de lei, né? Toda Sim, franquia, claro. quando você entra, você compra o processo, praticamente. Mas você tem que estar enquadrado no sistema Podomédica. Não é simplesmente chegar e me dar o dinheiro. Eu quero uma franquia, mas tem que manter o tem que vocês fizeram até agora, né? Manter aquilo ali, né? O atendimento, isso. forma de atendimento. Tem que estar disposto a viver aquilo. Claro. Porque as pessoas pensam, vou comprar uma franquia. Por que você compra uma franquia? Para qualquer negócio. Qualquer negócio. Por que você compra uma franquia? Eu compro uma franquia para não ter problema com processos, com jurídico, com gerenciamento de marketing, com gerenciamento financeiro, com gestão, com gerenciamento de pessoas. Tudo isso, uma franquia vai te dar o suporte para você conseguir fazer com muito mais maestria. Porque Sim. eles já replicaram isso centenas de vezes. E tem o caminho das pedras. Então, se a pessoa é uma pessoa muito empreendedora, é uma pessoa que está muito para frente, é uma pessoa que resolve os problemas, ela não é para ser um franqueado. Ela tem que abrir o negócio dela. E a gente consegue identificar isso. E o perfil do franqueado? Um perfil do franqueado hoje, a gente preza muito que seja uma pessoa que dedique, no mínimo, 1 a 2 horas diárias na operação. Não é operação dedicada full time. Tá? 1 a 2 horas você vai conseguir fazer a gestão com uma boa equipe. A gente dá todo o suporte para conseguir essa equipe. A gente vai achar os podólogos, a gente vai achar os profissionais de gerenciamento, as recepcionistas. Vamos organizar toda a estrutura, toda. A gente tem empresa hoje que monta a clínica em 2, 3 meses. Uma empresa que é especializada em franchise, que só entende desse mercado. E a Podomédica dá
todo o suporte para isso. Tudo, tudo, tudo. Eu falo para todo mundo, eu falo assim, a gente vai entregar a Podomatic com a chave na mão. Eu vou te dar a chave na mão, eu vou treinar a sua recepcionista, você vai vir fazer um treinamento de podólogo, um treinamento de gestão e pronto, vai tocar a tua vida. No meio do caminho vai dando problema, a gente vai ajustando. É para isso. Não abandona, né, o Isso teu é uma franqueado. Não né? podemos abandonar, né? No dia a dia. Porque vejo que muitas vezes existe isso, né? Comprou a franquia, acontece, não A acontece? gente vai participar de um evento que a Carla Sarni vai estar junto. A gente vai estar... Tá aqui, gente, o Conexão Aqui, Saúde 360 Até é legal a gente graus. tocar no assunto. Nós vamos participar de um evento que a Carla Sarni vai estar junto com a gente nesse evento e ela fala uma frase muito importante. O sucesso numa franquia é botar dinheiro no bolso do franqueado. Não tem outra, não tem mais. Não tem mais. Carla Sarni fala, o sucesso da sua franquia Mas é olha colocar quantas dinheiro no bolso. franquias ela tem e cada vez, ela né, aumentando. Então, ela é autoridade, né? E esse assunto é verdade. Eu tenho que colocar dinheiro do bolso do meu franqueado. E deu. Deu. Os problemas a gente vai resolver. Deu. E eles vão aparecer todos os dias, né? Todos os dias. Só que a diferença é que vai ter o suporte pra tá evoluindo e mostrando ao franqueado que aquilo vale a pena. Sim. A taxa de mortalidade de uma franquia é muito menor do que um negócio novo. Tá? Mais milhões de vezes ali. Verdade, diferente. Fábio, porque tem empresas que não chegam, né, a uns um 3 ano, anos, né? a um ano, 5 anos. Um ano e meio, 2. E franquia não. E ali, a franquia né? ela consegue estar ali há 3 anos, 2 anos, 5 anos. Sim. Renova um contrato. E tem franquias que vão né? muito bem, gente. Muito E bem. as franquias fora do estado, também em Santa Catarina, mas você foca mais aqui no estado? Existe um movimento que a gente fala que é expansão em espiral. Tá? Você concentra uma unidade que é a gestão próximo e vai expandindo ao redor. Como nós somos uma empresa relativamente pequena, né? Somos pequenos hoje, apesar de faturar milhões já por ano, a gente é pequeno, mas a gente vai expandindo em espiral. Vai expandindo em espiral. Nós estamos no meio, vai colocando... Hoje nós já chegamos em Balneário, Guabiruba, Blumenau, vamos para Itapema. Itapema é o nosso próximo objetivo. Claro, então. Itapema a gente já tem a sócia investidora. Maravilha! É uma pessoa que trabalha conosco hoje, ela já está já na linha... Eu dou muito prioridade para que os profissionais que trabalham com a gente hoje sejam donos de uma unidade, porque não tem situação melhor. Eles estão treinados, estão... entendendo de todo o processo, sabe lidar com o público e vive a alma do negócio. Certeza que dá certo. E durante não essa tem caminhada que eles estão com a gente, eles aprendem tudo, desde o sistema de recepção, o operacional, parte de gestão de equipe. Eles já vai estar pronto tudo ali, né, Jéssica? Porque eles estão vivendo aquilo dia a dia. Sim. Eles vivem a podologia, eles vivem a gestão de pessoas, eles vivem a sistêmica toda de uma clínica. Sim. Então... porque é melhor que as pessoas que estão lá dentro vivendo isso. Tá perfeito. Isso. Tá perfeito. Eu te pergunto, sabe por quê, né? O podcast vai pro mundo. Vai pro mundo. Assim podcast seja da que Ju. você... Mas alguém lá fora, daqui da região, poxa, achei interessante, eu quero uma franquia, eu quero uma franquia da Podomatic. Sim, a gente existe Por conversas... isso que eu te perguntei, né? A gente existe conversa para São Paulo, teve Campinas, a gente recebe, sempre tem então, campanhas existe rodando. essa possibilidade, né? Existe, o objetivo... Tendo o perfil... O objetivo de toda franqueadora é expandir o teu negócio, né? Criar corpo para você ter... Então, está aberto para quem quiser ter uma franquia da Podomatic. Sempre aberto, tá? Passa por um processo, por uma conversa, por uma entrevista. A gente conversa, sente energia e se juntar e casar, a gente consegue fazer negócio. Porque eu tenho certeza que alguém vai ficar interessado, gente. Porque é um produto excepcional. Tanto é, o Fábio, no início eu falei, né? No começo que foi difícil eu conversar com o Fábio para fazermos a parceria. E eu também fiz uma pesquisa de empresa relacionada à saúde dos pés para o evento. Eu fiz toda a pesquisa e voltei. Não, mas eu quero a Podomatic, gente, eu quero a Podomatic. Mas era difícil eu conseguir chegar no Fábio. Hoje a gente somos os maiores, né? Do Sul. Então, de atendimento. E daí eu olhei, poxa, eu estava falando com Itajaí. Opa, abriu uma em Balneário, mas não sabia qual era o formato, né? Vou ligar, tinha um telefone fixo. Eu vou ligar para a Podomatic. E era com o Fábio. Porque eu insistia muito, eu li, né?
sobre vocês. Eu disse, gente, não tem melhor. E hoje está aqui a Podomédica, parceira do programa, parceira Do dos evento. eventos E de vários outros. e vários outros que virão, né, Sim. Fábio? Ah. Em breve estaremos na TV, o Fábio vai estar comigo também, Sim, a gente pela vai fazer, TV BV, tá? vai fazer um evento gravado. Vamos. Eu quero, você, Podomédica, que produz. Isso é um outro assunto. Olha que coisa interessante. Olha. Presta atenção, que a gente começou no cosmético, depois pulou para Podomédica franqueadora. Mas olha só, gente. Mas vamos lá. O que acontece? A gente tinha clínica, né? E começou a trabalhar com pessoas. Só que a gente precisa de dermocosméticos, a gente precisa de produtos de alta qualidade para você conseguir entregar um resultado satisfatório para o teu cliente. Precisamos disso. O que eu encontrei? Uma barreira gigantesca de produtos cosméticos no Brasil. Se gastam bilhões de dólares em produto para o rosto e nós não temos uma linha de cosmético de alta qualidade com tecnologia para os pés. Os pés, né? Sim. Se eu te perguntar para qualquer pessoa, eu faço uma pergunta, Joyce. Qual é um produto bom para eu passar no rosto para ruga? Nossa, Você muitos. sabe informar 10. Marcas. Mais de 10. Mais. Qualquer mulher sabe. Ah, qual o produto para pele ressecada do rosto? Ah, qual o produto para deixar o rosto mais claro? Qual o produto para pele oleosa? Tem milhões, bilhões. É. E eu me fazia essa pergunta. Dos pés, Fábio, tá? É uma empresa bastante conhecida. Anos que eu utilizava aquele, e não era barato, né? E não resolvia aquele meu problema ali no calcanhar, áspero. Tu viu, né? Tá maciozinho? Tá maciozinho, tá gente, macio, aqui, ó, macio, tá? gente. Quem quiser depois fazer, pede pra ela mostrar, que ela vai mostrar. Mostro. E assim, fazem quantos meses? 6 meses? Mais um pouquinho? Sim. Que eu estou utilizando, né, os produtos da Podomédica. E deu esse resultado incrível. Posso usar minha sandália com calcanhar de fora, que não tem problema. Porque ele ressecava, sabe? Daí tu passava aquele creme, anos utilizando mesmo, né? Não saía, enfim. Foi aí que a gente Fui descobriu. no médico. Mas tem que lixar. Disse, gente, mas não é Não, assim. Não lixem os pés em casa. Não é assim, é por isso. Depois a Joyce Vai explicar vai sobre explicar esse um pouquinho. processo. Tem que lixar, tem que. E não resolvia. Então, muitas vezes eu calçado fechado por conta do calcanhar feio. E hoje eu tô como? Foi calcanhar lisinho. Lisinho, Lisinho, bonito. Aí a gente desenvolveu, fui atrás de uma farmacêutica, de uma química, de uma indústria. E passei 1 ano e meio desenvolvendo esses produtos, junto com toda a equipe, com teste. De teste que a gente fez foi, nossa, acho que mais de 50 testes em cada produto. Dessa pomada mesmo aqui, ó, foram muitas amostras. A gente pegou muitos produtos que eu gostava no nosso dia a dia. Uhum. Composição de produtos, né? Sim. A gente juntou num só, mandava testar e fazia a base. Esse aqui não ficou da forma como a gente queria, e textura, não ficou o cheiro, manda de novo. E foi assim uma função até que chegou no que a gente queria. Não, Isso levou quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Levou 1 ano e meio. Sem ter o Testando produto, só testando. Sim. E pegava os piores Amigos. pezinhos. Nessa hora a gente tem que chamar um amigo, né? Vem que vamos fazer esse teste. A gente Mas tu mesmo- escolhia sempre os piores, a né? gente- Pra ver o resultado, sim, né? Sim. E nesse momento a equipe também, né? A gente testava diariamente com pessoas. Todo dia a gente passava. A gente tem uma técnica de experimento das amostras lá. Uhum. E de textura e tudo mais. E até que a gente chegou Nesse nessa resultado fórmula maravilhoso ali, né? E batemos o martelo. Então, é essa a fórmula e é indiscutível, assim, o resultado realmente ele é comprovado e faz muito diferença na Faz pele. sim. São quantos produtos mesmo Hoje nós que tu temos tem? 3 produtos. 3, tá faltando um aqui. Tá, eu Hoje vou lá nós buscar. temos falta 3 produtos, tem mais um. O Um terceiro é da micose? Hoje a gente tem um É um regenerador, né? De É? peles e unhas. um regenerador de peles e unhas aí. A gente usa muito ele para regenerar uma unha que tá... Com micose. Isso. A Joyce consegue explicar um pouco mais essa parte Daqui um técnica? pouquinho a gente vai Depois falar a gente vai sobre. chegar lá. Aham. Porque eu quero primeiro pra gente falar. Este aqui é para Esse é para pele extremamente ressecada. como dos meus pezinhos ali. Para fissuras. Aqui tem rachaduras também, né? Sim. Isso. Esses produtos hoje, Ju, não são vendidos no mercado, tá?
Esses Não, produtos encontra são só na- nas clínicas. Só nas clínicas da Podomédica, tá, Só gente? na clínica da Podomédica. A gente E não abre para o mercado. Não vai abrir, né, Não vai Fábio? abrir, não. Não, porque Somente nas clínicas a gente tem. Por quê? A gente consegue manter preço. Nesse estudo todo, eu consegui senão... fazer... pessoal lá de longe É. ligar para a clínica, A gente envia. você envia. Enviamos. Olha aí, ó, gente. E para profissionais também, né? É. A gente envia para elas terem o acesso para os pacientes delas também. Sim, a gente vende Comprem muito. sem medo. Comprem porque eu sou a prova disso. Sim. Eu vou testar. Eu vou testar. Então, gente, eu não errei quando eu busquei a Podomédica. Com certeza. Não errei. Não, hoje você tá falando. Hoje nós somos excelência em podologia, gente. Tem. E Hoje... o que a clínica, os trabalhos que a clínica tem, além da podologia? Tem manicure? Como que Sim, funciona nós ali, temos Joyce? todo um trabalho de cuidado para os pés. Então, tudo que acometem os pés de patologias, então, unha encravada, calo, micose, dores nos pés, articulação, verruga, enfim, tudo que está incomodando os pés, que causam dores no caminhar, Desconforto, enfim, né? desconforto, a gente trata na clínica. Então, a gente tem avaliação gratuita também, né, que pode... Ó, avaliação gratuita. Pode passar por um momento com o profissional. O profissional tira todas as dúvidas, faz uma anamnese, que é uma ficha, né, bem detalhada, Sim. para saber o porquê daquilo, qual é a causa, da onde apareceu. Então, a gente deixa tudo lá no nosso sistema, nessa ficha, e a gente traça um plano de tratamento bem assertivo para cada paciente, né? E dessa forma, depois vai tratar até que o problema não seja mais, não cause mais desconforto e seja só feito essa podologia preventiva, então. Tá. E Joyce, depois, desculpa, te cortei. daí temos a parte de manicure, que é embelezamento das unhas. São as profissionais que fazem toda a parte de manicure, pedicure, esmaltação em gel, que fazem essa parte estética da unha. Elas cuidam da beleza. E nós, profissionais de podologia, cuidamos da parte da A saúde. saúde dos Isso, pés. da saúde clínica dos pés. Então, já vai cuidar do pezinho, já cuida da mãozinha também, né? Isso mesmo. Porque acontece também a micose de Muitos. unha. Não, mas muitas Da mão? pessoas fazem o serviço junto. Ah, preciso faço minha podologia e já preciso fazer minha manicure. Já faz junto. Sim. A gente Eu- consegue otimizar muito bem esse Claro. tempo. Otimiza muito tempo. Ô, Joyce, e casos que a pessoa tratou, fez um tratamento, digamos, unhas encravadas? Sim. Tá, tratou, agora não sinto mais dor. Eles retomam depois, um tempo após, mantém, né, uma visita periódica na clínica ou deixa levar e depois aparece novamente com o mesmo problema? Depende, Ju. Isso é muito relativo, porque tem pessoas que nunca tiveram unha encravada na vida, né? E aconteceu lá porque mexeu em casa, cortou, ou foi na manicure que cortou errado, ou bateu, né? E acontece aquele caso esporádico. Aconteceu uma vez. A pessoa vai lá, a gente consegue identificar, né? Então, a gente arruma essa unha encravada, faz o procedimento, os curativos, tudo certinho. Então, identificando esse caso, a gente sugere que a pessoa volte para a gente fazer essa consulta de acompanhamento preventivo para não acontecer nos próximos meses, né? 2 ou 3 meses, porque a gente vai acompanhar esse crescimento da unha. E a gente libera a pessoa, então, dá alta para ela, só que a gente sempre orienta com o corte correto, como cuidar em casa, como se ela voltar na manicure, como que precisa cortar. E Então, qual que é o corte correto? Redondinho, quadrado? Depende. Na literatura, sempre as pessoas vão encontrar que o corte precisa ser reto, né? Um corte mais reto em cima. Só que isso, na nossa prática da podologia, não é bem assim. Não. Por quê? Porque isso depende muito de pessoa para pessoa. Porque os formatos dos dedos, eles não são todos iguais. Ah, então depende do formato, então. Depende do formato. Algumas unhas crescem Não é em regra. leque, as outras são mais quadradinhas, outras mais redondas. Então, cada pessoa é um caso específico, né? Às vezes, desde bebê, a gente atende muitas criancinhas Tem que bastante, são né? recém-nascidas e vão para nós já, que tem aquelas unhazinhas Os cantinhos, pequenininhas assim, já com inflamação. Dá uma dorzinha, entendeu? Eu não sei como é que todinho. elas conseguem. Então, Precisa já parecer vi. recém-nascido. Do lado, assim, fica bem Aham. inchadinho, né? isso, fica bem Nossa. vermelho, inchadinho, e às vezes isso. causa até aquele
aquele dó. processo inflamatório. Sim. Então, a gente orienta a mãe, né? Como cuidar e tudo mais. Então, é muito relativo de pessoa para pessoa o corte em casa. Então, é mito isso dessa função de De sempre ser ou cortar quadrada reto. ou Isso. redondinha, né? Então, a gente vai depende. analisar cada caso e também analisar os hábitos da pessoa. Isso é bem importante também, porque às vezes não adianta a pessoa, por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem básico aqui. Uhum. A pessoa faz exercício e ela corre, né? É corredora de rua. E ela precisa cortar a unha quadrada. Mas se ela cortar muito curta a quadrada, ela vai ter problema na hora de correr. Porque vai prejudicar a borda do dedo dela. Sim. Então, vai ter outros problemas, né? Vai machucar a borda do dedo dela. Então, a gente tem que cuidar com isso, orientar a pessoa de uma forma correta. Mas, para isso, a gente dispõe uma avaliação gratuita. Tá aí, né? Odomédic, né? Dispõe uma avaliação gratuita. Isso é importantíssimo. É, né, Fábio? Sim, porque às vezes a pessoa não sabe nem o que tem. Não sabe o que Não, tem. muitos não identificam em Muito não casa, identificam. né? O que a senti pessoa uma precisa. E quando não sente dor? Deixa assim mesmo ou Sim. procuro Tem vezes que você só vai ver um vermelhidão. Só vai ver um vermelho no pé. não dói nada? Vai no tá vendo? médico, o médico não identifica o que é, passa um remédio, um antibiótico, um remédio qualquer, o protocolo da medicina. Sim. Só que hoje está mudando, João. Hoje a gente É. está mudando. Hoje a gente tem muitos clientes que são médicos, e muitos médicos nos indicam. Os próprios médicos falam, ó, vão Passa a lá na indicação da Podomédica Podomédica. que eles vão resolver esse teu problema aqui. Porque uma unha encravada, ela é muito custosa. Ela é muito cara para você resolver. Porque você tem que ficar dias sem colocar sapato com o processo da medicina. Sim. Eles fazem um processo chamado cantoplastia. É Até muito pra dolorido. empresa, né, Fábio? A gente vai fazendo... Eu fui fazer uma apresentação esse dia no sindicato pra gente fazer uma parceria. E o carro-chefe foi o seguinte. Hoje uma cantoplastia, por um médico, ele te dá no mínimo 10 dias de atestado. E se você trabalha numa indústria, você não pode usar um sapato para trabalhar sem atestado. Sim. Você não pode trabalhar de sapato, Sim. de tênis, de chinelo. tênis. Aí afasta o funcionário. Aí afasta o funcionário por causa de uma unha encravada. E a podologia resolve isso daí hoje com 2, 3 retornos. Né, as pessoas No precisam primeiro saber. retorno, ela tira toda e qualquer dor. Eu acompanho alguns vídeos É de vocês. incrível. Gente, veja aquilo. No primeiro retorno, ela tira toda e qualquer dor. Uhum. No segundo retorno, ela vai finalizar mais um pouco o processo. No terceiro, ela vai começar a parte da cicatrização. E a Podomédica, eu acho que é a única clínica de podologia que acompanha até a cicatrização. Tá? O nosso processo de cura é até a cicatrização. Do começo ao Do começo ao fim. Sim, a gente não abandona nunca o paciente. Nunca. A gente nunca. sempre acompanha até a cicatrização, sempre. Até a Que cicatrização. ótimo. Até a gente falar, agora você pode ir sozinho, tá tudo bem, Tá deu tudo certo. ok. Aham. Né? Aí há pessoas que voltam, há pessoas que realmente vai para resolver um problema e tá tudo bem. Uhum. E até voltando no assunto, né, que você tinha perguntado até se a gente acompanha ou se vai uma vez. Sim, vocês retornam, E né? se Ou tem Então, algum quando a gente identifica... processo, né? Que... Então, essa continuidade a gente identifica quando as pessoas precisam, os pacientes precisam. Eles vão, por exemplo, com a unha encravada, a gente resolve aquele problema, dá alta nessa queixa. Cicatrizou, tudo certo. Aí a gente vai fazer essa sugestão e essa orientação que ele precisa fazer mensalmente. Por quê? Porque a unha vai crescer e quando ela cresce, a pele dele está muito sensível. Por quê? Porque tá meses ali com esse processo inflamatório, tá com esse tecido que é a pele, tá muito machucado, a pele cresceu, vai abrir de novo e vai gerar outro processo inflamatório e outro, vai deformando a pele. Então a gente orienta que ele precisa voltar. Então a gente traça um ali, plano né? de tratamento pelo menos 6 meses para evitar essas recidivas de inflamação que ele tem. Então, para isso, ele vai fazendo podologia preventiva, que é uma manutenção, que daí ele não vai porque tem problema, ele vai só porque ele precisa só manter aquilo. né? Isso, Pra que manter não, sem dor, manter sem desconforto. retorne, né? Isso. Aquele desconforto. Isso mesmo. E assim a gente faz com pessoas que têm micose. Isso que eu quero te perguntar, sobre a micose, Joyce. Como que ela é transmitida? A transmissão da micose, ela vem dos fungos. Então, tem N fatores que a pessoa pode ser contaminada por esse micro-organismo. Sim. Então, desde uma imunidade baixa
até por artigos que sejam contaminados. Então, uso de alicate em salão, lixas, calçados contaminados, uso de medicamentos ao longo da vida, idade também, né? Muitos idosos têm essa A predisposição. gente vê bastante, sim. Isso. Hereditariedade também. Então, esse leque dos fatores pode acontecer muito. E transmite? Ele pode ser transmitido, sim. Essa infecção, ela não é tão direta, mas pode sim ser transmitido de uma pessoa para outra, né? Às vezes quando a imunidade está muito baixa. Porém, o que a gente tem que sempre falar para o nosso paciente? Que precisa ser limpo essa região. Então, o que a gente faz na podologia? A gente limpa numa consulta de podologia, limpa toda essa região que está afetada. Então, a gente tira essa colônia de fungos da unha ou da parte plantar do pé, o máximo que a gente consegue, né? Com os nossos instrumentais, a partir de debridamento das unhas. E hoje a gente tem o que tem de mais eficaz no mercado. Então, a gente tem exames laboratoriais, a gente faz essa coleta, que é um diferencial legal, da não sabia. Podomatic. Todas as unidades fazem, a gente faz a coleta, tem parceria com o laboratório, então a gente consegue de uma forma bem assertiva saber qual fungo que está agindo naquela unha, para saber qual fármaco que a gente pode usar, pode indicar para o nosso paciente. Olha. Então, a gente também orienta o tipo de cuidados que ele tem que ter nos hábitos, né? Porque não adianta a gente fazer o nosso trabalho e a pessoa em casa, por exemplo, não fazer a lição, né, de casa. Não usar um calçado porque ele tem higienizado, por exemplo. Né? Tem que higienizar o calçado, porque senão não vai resolver no mínimo, o teu trabalho. Então, né? A gente tem laser terapia, que é para matar esses micro-organismos, por exemplo. Então, essas manutenções mensais que o paciente faz também são muito importantes. Então, a gente consegue, dessa maneira, ir prevenindo que o fungo ele vá se proliferando. Mas o mais importante também é o cuidado em casa, que isso não pode ser passado despercebido, a pessoa precisa cuidar. Então, é um trabalho aí, gente. 100% nós, profissionais, mas a paciente também precisa fazer a parte dele tem que fazer a lição de casa, né? Porque não adianta ir lá a podomédico, cuidar do seu pezinho, tirar a sua dor ou tratar o seu fungo e você não fazer a lição de casa. Daí fica complicado. A pessoa já está tão sofrida que ela vai. 99% das pessoas fazem todo o tratamento, cuidam certinho. Cuidam, né? Sim, e a gente tem uma assertividade muito grande. Essa parte dos exames laboratoriais... Eu não sabia, Fábio. Maravilhoso. Sim, isso daí bom. Isso aumentou... Sempre teve? Faz de um ano para cá. Um ano para cá que vocês estão fazendo então. Isso. A gente começou a fazer as parcerias com os laboratórios, faz a coleta, tudo dentro das normas, né? E envia para o laboratório faz 2 tipos de testes, né? Já explicar melhor. 2 tipos. Um teste ele sai em 5 dias para dizer se tem o fungo ou não. E o outro teste ele leva 40 dias. Por que demora tanto? Por quê? Porque a gente usa uma placa, né? A gente já faz essa coleta, essa raspagem desse material, desse resíduo da unha numa plaquinha. E a gente envia lá para o laboratório. Essa plaquinha, eles colocam lá essa amostra com alguns determinados agentes que vão interferir com esse resíduo de unha, desse material. Sim. E vão crescer o fungo. E a partir desse crescimento, eles conseguem identificar qual o tipo de fungo. Se é um filamento, se é uma levedura, se é um bolor. Existem vários, milhões. A partir daí que você vai tratar. Daí, eles vão colocar num laudo pra gente qual o tipo de fungo que é. E vindo qual é o tipo de fungo, nós profissionais conseguimos identificar qual é o tipo de fármaco que é melhor para aquele tipo de fungo, para eliminar o... Claro. Porque dentro de um fármaco, ele pode agir contra 2 tipos de fungo, contra 5, contra, enfim, 10. Mas a gente tem também o laser, que esse laser, ele abrange, ele não inativa todo tipo de fungo, mas ele inativa a grande maioria. Então, por isso que hoje a laser terapia, que é o tratamento mais eficaz para micose que a gente tem, é um dos tratamentos mais assertivos, porque ele elimina 90%
dos fungos que hoje existem para micose de unha. E hoje a Podomédica tem o que há de mais moderno em lasers. Isso. Todas as unidades têm Podomédica. lasers de última geração. Todas. Os melhores lasers do mercado hoje estão na Podomédica. E não é um laser invasivo, né? Ele pode ser usado, quase não tem contraindicações, ele pode ser usado por profissionais capacitados na podologia. É um tratamento bem diferencial. Vocês têm que conhecer a Podomédica, gente. Tá aí. Sim. Olha, é gratuito, uma avaliação gratuita para você. Podomédica, Balneário Camboriú, Itajaí, Brusque, Guabiruba. quatro. 4. Anote aí, sigam as redes sociais da Podomédica. Vamos falar sobre Sobre a franquia. a franquia. Vamos falar sobre Vamos a lá. franquia Podomédica, né? A gente Vamos, porque depois eu tenho mais perguntinhas para Joyce. Tá. Eu tenho. Vamos lá. tem muito assunto relacionado a Tem, isso. mas a gente vai ter Você mais. viu só como a gente não tem conhecimento nenhum sobre pés? Mas Você eu viu como estudei, nós vamos Fábio. estudando e aprendendo? Tem muita coisa para... Então, tem muita coisa. Muito. Por isso que eu te falo até hoje, por que eu busquei a Podomédica para ser parceira da Juflores. Sim. Porque eu estudei, eu fui olhando ali, né, e vocês colocam nas redes sociais, então isso me chamou bastante atenção. Vocês mostram os pacientes, os trabalhos que vocês fazem. Daí eu fiquei pensando, não é só aquilo ali, deve ter muito mais coisas atrás disso. Tem muito mais coisa. Né? Tem Então, muito por mais isso que eu estudo busquei a por trás. Podomédica, gente. Eu estudo quem eu trago para ser os meus parceiros aqui, tá Parabéns. bom? Eu fico muito feliz em fazer E eu parte fico dessa feliz história com toda. vocês. Fico feliz. A gente estava falando sobre o negócio Podomédica. Ela falou, sobre os pacientes, eles voltam ou não voltam. O que a gente tem? O negócio ele é constituído hoje de... O teu negócio ele só tem três funções, né? Conquistar clientes, encantar clientes e reter clientes. Não há outro objetivo de um negócio que você monte hoje, que você abra, se não for conquistar clientes, encantar clientes e reter clientes. Como que eu faço isso? Você vai ter que descobrir dentro do teu. A Podomédica descobriu. Por isso que a nossa taxa de recorrência é alta. A gente tem uma taxa de recorrência muito alta. Porque as pessoas chegam como paciente e viram clientes. Hoje eu estava explicando para as meninas. Como assim chega como paciente, Fábio? Ela chega simplesmente porque ela estava com algum problema nos pés. Só que ela se sente tão acolhida e vê aquilo de uma forma tão maravilhosa, aquela estrutura, que ela pensa o seguinte: eu vou continuar cuidando dos meus pés nesse local. E ela já deixa marcado o mês seguinte. Mas Então, o a gente- atendimento é 100%, A gente tá, E gente? tem uma Necessidade também. recorrência, É. a gente tem uma recorrência hoje muito alta, que é o que mantém o teu negócio de pé, né? Sim. Hoje, qualquer unidade Podomédica tem acima de 50% do público hoje do faturamento em recorrência. Fato isso, tá? A gente tem hoje 50% de recorrência no nosso negócio. Nosso Isso objetivo é é sempre estar em maravilha. 70% e 30% de aquisição de clientes novos, pacientes novos. Mas dá super certo. Tendo recorrência, você tem previsibilidade de caixa, previsibilidade de faturamento, você tem investimento. Tendo caixa, uma empresa, o caixa é o rei, né? E o dinheiro entra. O dinheiro entra, o franqueado fica feliz, a gente paga as contas e a E economia dá tudo gira. certo. E dá tudo certo. E com uma empresa de excelência, né? De novo, eu não me canso de falar Podomédica. Falo para as minhas amigas, né? Pezinho, calinho, tá com calo? Porque a gente usa salto, né, Joyce? Você incomoda, né? Incomoda. E- Tem que usar o salto certo. Tem que usar o Eu já salto estou certo. usando com os quadradinhos, eu E já tô... responda aí, mas existe um salto certo? Existe. Essa eu também não sei qual é o Tem salto uns certo. menos piores. Ah, Aqueles é. de bloco são melhores. Faz aí a pergunta Que para as Joyce, pessoas então. não Qual- olhem para os meus pés hoje. Pois é. Porque hoje eu tô bem certinha, com salto fino e bico fino também. Mas deixa uma mulher elegante um salto, né? Então, Sim, As deixa. meninas todas atendem de salto. Acredita? eu sou fã de É salto e regra? não É tenho. regra atender assim? Não. Mas elas gostam. Elas gostam. Mas deixa Mais elegante mesmo. apresentável. Deixa aham. Né? Um saltinho, nem que seja um Sim. menorzinho, sim, mas sim, ele te dá um... Sim. Dá uma elegância na mulher. Dá. Mas a gente tá aqui para prevenir possíveis lesões, orientar, deixar o pé bem sadio, Sim. para que a gente possa usar salto tranquilo, né? Tá aí, meninas. Vamos a salto. Se Não tá for no- conseguindo usar salto? Vai na Vai no Podomédica. Podomédica, vai usar salto. Que resolve É. lá ou com a Joyce ou com as outras meninas, né? Tu fica sempre aonde, Joyce? Tu fica, né, entre Balneário, Brusque, Itajaí? Eu fico, como eu faço que... visita técnica, mas Uhum. o meu local de atendimento hoje é Brusque. Daí você atende em Brusque. Atendo em Brusque. Ó, quem quiser os cuidados da Joyce, é em Brusque. É em Brusque. É em Brusque. Hoje eu acho que a agenda dela deve estar para
uns 45 dias para frente. Tá sem agenda, então. Eu quase não Dou- tenho agenda, eu dou preferência para outras profissionais, né? Uhum. Porque a minha agenda já tem muita recorrência de clientes que são Sim. fixos. Sim. Então, hoje, eu quase não pego clientes novos, justamente por causa dessa recorrência. Já tem os teus ali, Sim. querem ter o atendimento, né? Não Sim. tem... E é maravilhoso para uma empresa, né? Você ter recorrência. Mas, É o que eu maravilha. falei. Encantou o cliente, tem recorrência. Joyce, a importância da saúde dos pés e como que isso impacta a saúde? Bem, eu acho que hoje os pés, ele abrange a saúde como um todo. Porque, por exemplo, hoje até eu atendi um paciente que ele estava encostado da empresa onde ele trabalha, porque ele estava com uma fascite plantar. Para quem não sabe, gente, O fascite que é plantar. fascite plantar? Fascite plantar é uma inflamação da fáscia. A fáscia é como se fosse uma pelezinha que cobre o músculo da nossa sola do pé, vamos dizer assim, né? Uhum. E ela vem do nosso tornozelo, e quando a gente tem dor ali, causa uma inflamação dessa face. Então, quando a gente acorda de manhã, que a gente vai botar o pé no chão, isso causa uma dor, e ela também pode vir de um esporão de calcânio. Esporão é como se fosse um desenvolvimento de um ossinho que fica como se fosse uma agulha e fica pinçando no nosso calcanhar. Ui, Então, quando deve a doer gente muito. apoia o calcanhar, isso fica uma dor assim tremenda, e as pessoas podem não acabar pisando o pé no chão, e é terrível. Caminham, né? Com Com a ponta do pé. ponta do pé, né? Isso. Sim. Então, ele estava encostado por causa dessa fascite plantar. Então, olha o impacto que isso gerou na vida desse paciente. Afastado do trabalho, Afastado sem... do trabalho, Com dor. Impacta em toda Com a dor. sua vida. então isso já pode desenvolver também um desgaste na perna ao contrário, porque daí ele pode desenvolver um problema no joelho ou no quadril, porque ele coloca o peso na outra perna, Sim. né? E entre outras, assim, às vezes as pessoas deixam de cuidar porque tem uma doença crônica também, como diabetes, como a gente trabalha com muitos pacientes que têm diabetes, que têm feridas com o pé diabético, Uhum. né? E isso a gente vê que impacta muito a vida delas, porque muitas pessoas hoje não cuidam da saúde da forma que deveriam, que às vezes é só cuidar da alimentação, não cuidam, aí vão lá, batem, topam a unha lá num degrau de uma escada, perdem a unha e vão deixando, Vai acaba deixando. não tendo sensibilidade, aí vem pra gente, meu Deus. Já E tá muito aquilo avançado, já né? tá muito avançado, daí a gente sugere ir no médico, encaminha e tudo mais, depois vai acompanhando com curativos e consultas e tudo mais. A gente pode, um tratamento sempre paliativo, né, multidisciplinar, a gente sempre vai trabalhar com o paciente diabético junto com médicos. Uhum. Então, a gente sempre frisa isso, que o trabalho é multidisciplinar, tanto do podólogo quanto do nutricionista, um vascular também é muito importante. Então, esse trabalho ele tem que ser feito, porque muitos dos nossos pacientes hoje perdem membros porque eles não cuidam, porque eles não são observados, até os familiares não observam. Isso aí pode causar um câncer? Não necessariamente, Uhum. né? O câncer em si, não. Mas tem outras formas Uhum. de feridas e que podem Que acometer depois os pode, pés. né? Sim, isso acomete Não- muito mais os idosos. Não tendo o cuidado, né, Joyce? Cuidado básico. Às Tem vezes, não cuidado. cortar a unha, dá uma picada ali, dá um cortezinho, se transforma num transtorno. Como é uma pessoa idosa, não tem o cuidado diário das Sim. pessoas estar olhando. E acaba se transformando num problema que, às vezes, leva à amputação do membro. Do A gente membro, já isso. viu pessoas assim. É Sim, por isso é do a nosso importância dia a dia. também, gente, é a importância de cuidar dos pés, a saúde dos pés. As pessoas não dão tanta importância, né, Joyce? Não. Mas está São mudando, poucos. tá? Tá mudando. Tá mudando. Hoje a gente tem no Brasil quase 50 mil podólogos. Então são muito. Bastante. É bastante gente. Mas Bastante. não é bastante gente. Porque se você for comparar o nosso público
público, clientes nossos, são, a grande maioria, idosos, né? Pessoas com mais de 40 anos, mais ou menos, e a grande maioria de recorrência é idoso, acima dos 60, 65, né? Acima dos 60 são 30 milhões. Então é pouco, né? É pouco. É muito pouco. Pouco É pouco. profissional. Nós estamos com 30 milhões de idosos para 50 Para mil 50 podólogos. de podólogo. É muito pouco. Veja o tamanho desse mercado que ainda existe. Olha o tamanho do mercado que a Podomédica ainda vai alcançar. O tamanho que nós vamos crescer com isso. Há muito mercado para isso. Há muitas clínicas Podomédica que podem ser abertas na sua cidade. Já estou visualizando, assim, Podomédica. Cada local do Brasil, uma Podomédica, Sim, gente. sim, Olha sim. só, E hoje maravilha. a gente faz um trabalho bem bacana dentro dos lares de idoso. Olha, Sim, a gente atende gente, a hoje estou home- cheio de novidade aqui, Sim, ó. nós Pensei que eu atendemos sabia a home care. bastante da... A gente Da tem um Podomédica? trabalho que se chama trabalho home care. Então, a Uhum. gente disponibiliza uma profissional para ir dentro desse espaço e ela atende, então, os idosos lá que são Que maravilha, contratados, parabéns, né? hein, pela iniciativa de vocês, gente. São supervisionados pelo líder lá desse lar, né? Sim, E tem uma profissional mesmo que vai, em um lar apenas, ela atende mais de 7 idosos lá dentro. Em um dia ela parabéns fica para lá atendendo vocês, esse- gente. Isso. Parabéns para A a gente faz Podomédica. atendimento em casa. Sim, a gente tem Maravilha. todo o processo Maravilha. dentro da biossegurança que toda pessoa precisa hoje Uhum. para ser atendida em casa. Às vezes a gente atende um acamado, um idoso que quer um conforto. Tem pessoas que não querem ir até a clínica, tem essa comodidade, essa facilidade no seu dia a Não dia. querem e às vezes também não podem, né? Muitos Eles não não podem, É. não tem mobilidade Sim. para isso. E a gente arrumou um jeito, uma forma Para de ir de ir até lá eles. e ficar confortável para essa pessoa, para esse paciente. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Certamente o Podomédica chegará aí sem franquias. Pode ter certeza disso que Eu chegaremos. tenho. E que isso fique gravado, tá? Que isso fique Não gravado. não me perca essa gravação, Fábio. Deixar Porque, com a gente vai é, estar junto. Quando tiver 100 franquias, vamos de novo, vamos falar. Vamos. E Claro pra que bem ver- antes da 100, né, a gente vai continuar, né? Vamos. E para Mas ver como daí- as famílias estão cada vez mais tendo essa visão que os pés precisam do cuidado. Precisam. Porque lá dentro do lar do idoso, ele podia pensar que eles podiam fazer, né? Volta assim, quero falar sobre conexão. Pode Tá. continuar, pode continuar. Que eles podiam fazer lá dentro, porque de repente lá dentro do lar eles podem cortar a unha, cortar o cabelo e tudo mais. Mas Sim. não, eles contratam uma empresa para ir lá fazer para eles. Né? Uma Maravilha. empresa séria, que Claro. reduz responsabilidade, que leva um profissional Os habilitado profissionais, para né? isso. Também, porque não é Sim. qualquer profissional. É um, Exato. profi- é um Não é. outro Cuidar do treinamento. teu pé, que vai desencravar a tua unha. Não é assim, não. É um outro Porque pode treinamento. ainda deixar pior, né, do que Tem tá. todo um Exato. protocolo e todo treinamento para você É. fazer um home care. Então. Tem. Gente, vamos falar sobre conexão, Fábio? Bora, vamos falar sobre aí. conexão, gente. Conexão e saúde. O Conexão, evento que- saúde 360 graus. Isso, Conexão e Saúde, Conexão Saúde 360 graus. É o evento que vai transformar a forma da gente avaliar o mundo da saúde, o mercado da saúde. E Podomédica estará conosco no evento. Eu quero saber de ti, a primeira edição que você foi meu parceiro, já vai para a segunda edição. Você também como meu parceiro. Como que foi? A primeira edição foi um teste para nós, né? A gente Para nós, né? para mim, para a equipe Podomédica, foi o primeiro evento que a gente participou dessa grandiosidade. Acredito que foi 100% satisfatório. Porque tudo é válido, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, a gente foi lá, fez o nosso melhor, fizemos o nosso trabalho. Tava lindo, stand Tava lindo, lindo. stand lindo, tinha uns carros lindos, tinha pessoas maravilhosas, tinha uma palestra muito boa. Esse ano vai estar muito mais especial, por quê? Porque nós estamos treinados. Então, Nós eu estamos também treinados. treinei, eu também É, nós treinei. estamos treinados já. Estamos expandindo, né? O Conexão também, como você, né? Expandiu, né? E continuará com a Podomédica. Então, o Conexão 360 graus será em Florianópolis no dia 11 de julho. Podomédica conosco. E assim a gente vai indo. De repente, vou estar na cidade de vocês, lá em Brusque também, em Joinville. E assim a gente vai, né? Sim. Fazendo Será um essas prazer. conexões 360 graus, que é sobre saúde, né? Então, saúde dos pés, saúde da mente, corpo, enfim, é tudo. Joyce, Fábio, foi um prazer
em ter vocês aqui no podcast. Teremos mais episódios com o Podomédico, porque não Ixi, para tem por tanta aí. coisa. Tem muita coisa para... Tanta coisa, nem falou do falarmos. velejar ainda. Não, mas a gente vai falar. Começamos só no velejar, Na que próxima. é uma outra paixão minha. A Isso. gente vai conversar. Não, no próximo nós vamos falar sobre velejar. Isso. Empreendedorismo Sim, em vamos lá. casal, que é um desafio, que é uma Exato. benção. Tem muita coisa, Muito né? assunto. Para os Muito. próximos episódios com a Joyce e o Fábio aqui no podcast da Ju Flores. Pessoal, não deixe de seguir as nossas redes sociais, né, da Podomédico. Fala aí, Fábio. As nossas redes sociais são Podomedic, Podomedic, Podomedic. Lá você vai encontrar várias unidades. Siga a unidade mais próxima tua. A gente tem também o meu Instagram, que é Fábio, B-U-C-H, Fábio Bushi. E temos o Instagram da Ju Flores, tá? Arroba Ju Programa de Flores. Programa Ju Flores. Ah, esqueci do programa. Arroba Programa Ju O Flores. Instagram do evento. O Instagram do evento. Eventos Conexão. Eventos, Conexão. com S. Isso. Eventos Conexão. Isso. Vamos seguir todos Vamos esses. seguindo. Ah. E nos sigam também no nosso canal do YouTube. Mais Sim. uma vez, gente. Gente, obrigada Obrigado, pela obrigado, oportunidade. Foi um convite muito especial. Adoramos estar aqui com especial. vocês. Ai, que bom. Sim. E gostou, né? Sim, adoramos. Muito bom esse bate-papo, essa Ela conversa. já está um pouquinho nervosa, já sei. Tava nervoso, mas nem tá mais agora. Tá ótima. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Obrigado pela companhia de vocês por essa tarde. Voltaremos em breve com muito É mais à noite, assuntos. Fábio. Não precisa falar tarde ou noite, porque vai passar a noite. Ah, vai passar a noite. Então é a noite. Tá. Obrigado por tudo. Agradeço. Tá bom, gente? Então, hoje nós falamos sobre saúde dos pés, né? Vamos sempre cuidar dos nossos pezinhos. Então, não deixem de seguir as nossas redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.